Na aula de hoje nós vamos falar sobre iluminismo. Nada melhor para falar de iluminismo como um conteúdo que é histórico e filosófico do que trazer um pouquinho do contexto de onde ele veio. Mas calma lá, vamos fazer uma aula meio rápida hoje, porque a gente já comentou algumas coisas deste vídeo, deste material em outros materiais. Mas vamos lá. O século XVI, então, foi um século que viu o surgimento de novas instituições de ensino, novas instituições de pesquisa, locais dedicados à ciência, onde pesquisadores das mais variadas áreas passaram a se destacar. Esses pesquisadores fizeram, então, diferentes leis, trouxeram diferentes inovações e invenções, entre outros que puderam modificar a forma como a humanidade se relacionava, tanto consigo quanto com a natureza. Nesse sentido, nós tivemos inovações como o telescópio, como o barômetro, como o relógio de pêndulo, como o termômetro e outros que trouxeram avanços consideráveis para a astronomia, para a medicina, para a física, enfim, para uma série de ciências. O próprio Galileu Galilei é conhecido pela sua invenção da luneta, né? Que alguns dizem que já seria um telescópio. Mas vamos lá. Nesse contexto, a gente vai ter algumas correntes de pensar que já foram exploradas em outros vídeos do nosso canal. Então, nós temos o racionalismo, que defende a primazia da razão como forma de obter o conhecimento verdadeiro. Então, a racionalidade é algo da natureza humana. Esse racionalismo, ele bate de frente com a ideia de empirismo, isto é, aquela ideia que valoriza a experiência sensível, que valoriza as sensações, as experiências, o contato, a materialidade das coisas, e não apenas a razão. Isto é, o conhecimento defende das percepções que temos de forma sensível sobre o mundo real. Por sua vez, o ceticismo, também já explorado, ele acredita que nem a razão e tampouco as experiências são capazes de contar realmente tudo sobre a verdade. Por isso, os céticos são aqueles que acreditam que há limitações sobre alcançar um conhecimento pleno, ou que ao menos ele ainda não foi alcançado. Tá? Bem, mas vamos lá. Método científico é aquele que Francis Bacon vai desenvolver como o empirismo. Esse método também é chamado de método indutivo, e ele parte, na verdade, de uma negativa, de uma crítica. Isto é, ele alerta para a preocupação que se tem quanto aos ídolos que distorcem a nossa percepção da realidade. Mas então ele passa a uma parte sugestiva, positiva, construtiva, que se preocupa então com o conhecimento verdadeiro da natureza. O método indutivo do empirismo, ele parte de uma observação particular, de outra observação particular, de outra observação particular, para que a gente possa observar o funcionamento de regras gerais. Então aqui nós temos o exemplo. O ferro se expande quando aquecido. O cobre se expande quando aquecido. O alumínio se expande quando aquecido. Então, a partir dessas observações, podemos deduzir, né? Ou melhor, podemos induzir, na verdade, que todos os metais se expandem quando aquecidos. Tá? Então, na verdade, o Francis Bacon, assim como outros empiristas, eles, na verdade, acreditam que as experiências práticas, que o sentido é essencial. Mas vamos lá, vamos além. Temos ainda o chamado método do cogito, aquele método racionalista que o René Descartes vai acabar desenvolvendo. Segundo ele, a mente ela já tem alguns conhecimentos inatos, coisas que ela já sabe, como, por exemplo, Deus, ou como conceitos da matemática, ou aprendizados morais. Enfim, no que é certo ou do que é errado, ou de que se a gente somar uma coisa com a outra, dá outra maior. Mas, mesmo assim, a gente precisa ir além. E o Descartes propõe que a gente siga com um questionamento, com uma dúvida inicial. Essa dúvida inicial, ela vai dar origem ao método, aí sim, dedutivo, que usa princípios universais e evidentes por si e que permitem alcançar conhecimentos específicos sem necessariamente um fator sensorial. Então, no exemplo que nós temos, é o seguinte: tudo, tudo o que penso com clareza e distinção é verdadeiro. Uma observação inicial que eu tenho a partir disso é: eu estou pensando. A conclusão é:
Se eu estou pensando, então eu devo existir. Logo, penso, logo existo. Tá? Então aqui vai o processo contrário. A partir de processos universais, a gente conhece coisas específicas. Tá? Bem, mas olha só. Falando propriamente de como tanto o racionalismo, quanto o empirismo, quanto o ceticismo e outros influenciam a vida no século XVIII, perdão, né? É, a gente vai ter o seguinte, tá? O século das luzes é aquele século também que vai ser chamado de propriamente ilustração, iluminismo ou esclarecimento. É uma época em que o pensamento europeu ele se torna mais abrangente. Ele gera uma considerável revolução nas artes, nas ciências e na filosofia. Olha só, neste contexto, o século das luzes ele vai trazer uma espécie de ruptura com o divino, de forma que a gente pode explicar as coisas sem necessariamente apelar para uma explicação cristã, teológica de mundo. Além disso, o conjunto de inovações e invenções dessa época proporciona uma sensação de otimismo, de que as coisas estão mudando para melhor. Ainda, considera-se que os grandes teóricos visavam libertar o ser humano da sua ignorância, das suas limitações. E claro, por isso eles precisavam buscar respostas que a humanidade considerava necessárias para si. Mas vamos lá. O século do Iluminismo, ele vai ser marcado por um conjunto de revoluções que mudam inclusive a política, a economia, a sociedade. Immanuel Kant, ainda sob a influência do Iluminismo, vai dizer: o Iluminismo é a saída do ser humano do estado de não emancipação em que ele próprio se colocou. Não emancipação é a incapacidade de fazer o uso de sua razão sem recorrer a outros. Tem-se culpa própria na não emancipação, quando ela não advém da falta da razão, mas da falta de decisão e coragem de usar a razão, sem as instruções de outrem. Bem, ouse saber, é o que ele vai nos dizer. Mas vamos lá. O iluminismo traz como algumas características o seguinte, tá? Os iluministas acreditavam ser injusto o sistema absolutista, porque ele impede a participação da burguesia e de outros setores da sociedade na tomada de decisões. Além disso, o iluminismo também é uma crítica ao mercantilismo, uma vez que ele recusa essa ideia de que o Estado deve planejar e regular a economia. Deve-se estimular a livre iniciativa. E claro, o poder da igreja. Ele também vai se chocar com a vontade da burguesia e dos intelectuais da época, que eram cada vez mais influenciados por uma visão racional de mundo. Os maiores interessados nas ideias do iluminismo, obviamente, foram os burgueses, pois, apesar de ter dinheiro, eles não conseguiam ascender politicamente ou socialmente, é claro. Bem, é por isso, nesse conjunto de inovações, que um filósofo chamado Denis Diderot, ele vai, na verdade, estimular a construção de uma enciclopédia que reúna conhecimentos dos mais diversos. Esses conhecimentos englobam vários ditos e definições de filósofos e outros teóricos da sua época. O projeto acabou gerando 24 volumes, né? E contou, inclusive, com Montesquieu, Turgot, Condorcet, Rousseau, D'Alembert e outros, né? O problema é que a enciclopédia acabou sendo censurada pelo parlamento francês em 1759. Bem, os iluministas nesse contexto, então, eles acabavam estimulando que os conhecimentos da sua época fossem transmitidos em reuniões, em banquetes, em cafés, em outros lugares que eles pudessem dialogar, né, sobre as ideias consideradas relevantes para sua época. Agora, dentre os teóricos do iluminismo, a gente pode citar vários, mas vamos nos ater aos principais. Bem, a gente então pode falar que a filosofia do iluminismo é aquela que busca a livre iniciativa, que busca a igualdade jurídica, que busca a valorização do indivíduo. E cada indivíduo deveria poder pensar por si, não se deixar levar por imposições ou por limitações, sejam elas quais forem. Bem, gente, a começar, só quero trazer de forma mais rápida, porque
que esses caras se relacionam com o iluminismo. Porque já falamos em outro vídeo e eu não gostaria de deixar como uma repetição. John Locke, ao falar de um contrato social, é o cara que fala na defesa de um governo que garanta a representação da sociedade, ou ao menos da burguesia. Para ele, o Estado não garante ao rei a autoridade de fazer o que quer, e sim a necessidade de respeitar a liberdade, a propriedade e outros direitos naturais do ser humano. E claro, quando este rei não cumpre essa condição, é natural que ele seja então contrariado. Então, o John Locke ele acaba justificando uma monarquia constitucional. Agora, por sua vez, Voltaire, que este não falamos em outro vídeo, não. Esse cara aqui, ele acreditava que o ser humano ele deveria ser livre para expressar sua capacidade criativa, sem que a religião o limitasse de forma alguma e tampouco que o Estado absolutista o fizesse. Então, ele vai ser favorável à separação de Estado e também de igreja. É por isso que o Voltaire, como um grande defensor da ideia de que as pessoas podem e devem se expressar, vai se posicionar a favor da liberdade de imprensa e também da liberdade de expressão, defendendo sempre a ideia de a tolerância como algo essencial. O Voltaire ele acaba, na verdade, eh, de diferentes formas, se vinculando com a monarquia na época. Então ele acaba defendendo uma espécie de monarquia absolutista, mas ao mesmo tempo esclarecida. Tá? Agora, Montesquieu é um filósofo que ele acaba estipulando três formas de governo. Ele diz que a república, que tem uma virtude cívica, o amor à pátria, o compromisso com o bem comum. A monarquia, que a virtude é a honra, é o sentimento de dever, a lealdade ao soberano. E o despotismo, que é sustentado pelo medo, usado para manter a ordem. Esse é totalmente indesejado. Mas vamos lá. Vamos entender. O Montesquieu é um cara que ele vai acabar, de alguma forma, dizendo que para evitar a tirania e proteger a liberdade e, claro, o poder do governo, é preciso estipular uma divisão em três poderes. O legislativo, que legisla sobre as leis, o executivo, que as executa em formas de políticas públicas, e o judiciário, que julga a aplicação dessas leis. Todos totalmente independentes um do outro, mas em completa correlação. Bem, mas vamos lá. Falando mais uma coisinha aqui do governo. Para ele, a república era ideal para estados pequenos, a monarquia para estados médios e o despotismo era praticado em estados grandes, como a Rússia, por exemplo. Jean-Jacques Rousseau é outro que já foi mencionado. Ele também fala de estado da natureza, estado social, mas a relação dele com o iluminismo está quando ele diz que a vontade geral, que é uma vontade que representa todos na sociedade, deve ser ouvida. Ele está falando de uma democracia direta. Ele está falando de uma democracia que deve ser em que deve ser possível que a população participe diretamente para tomar decisões. De acordo com ele, a propriedade privada foi a origem da desigualdade. Mas já que não dá para se livrar da propriedade privada, ao menos que com um contrato social entre os indivíduos que formem uma comunidade política, a gente possa ter, então, a população sendo ouvida. Por isso, o Rousseau defende essa ideia de democracia, porque só a democracia corrige as mazelas de uma desigualdade econômica. Bem, falando em política, gente, nesse contexto surge a ideia do despotismo esclarecido, uma forma de governo que aparece por volta do século XVIII, quando alguns monarcas adotam algumas ideias típicas do absolutismo. Bem, que ideias são essas? Por exemplo, eles modernizam seus países, eles incentivam universidades, eles fazem reformas nos códigos de leis, na justiça como um todo, modernizam a economia, enfim, esses caras aqui, se tornam muitas vezes defensores de alguns preceitos claros do iluminismo, como é o caso da Catarina II, tá? Mas mesmo assim, eles afastam pressões maiores por monarquias constitucionais e também pelos sistemas republicanos. Bem, então, para além, né, dessa ideia, a gente pode acabar pensando que sim, os iluministas impactam em revoluções, em mudanças consideráveis, como a Revolução de Independência dos Estados Unidos
ou até mesmo a Revolução Francesa. Mas na economia temos uma grande diversidade que o iluminismo pode nos trazer. Se até então se falava de um Estado interventor, um Estado que definia e regulava os preços, que definia onde investir, que estimulava o monopólio de empresas coloniais, por exemplo, a gente vai ter teóricos do iluminismo que falam expressamente em liberalismo econômico. Uma galera que acredita arduamente que é possível, sim, um desenvolvimento em que o capitalismo moderno não seja limitado pelas vontades daqueles que controlam o Estado, mas sim pela possibilidade do próprio mercado se regular. Então, na verdade, o liberalismo econômico começa a aparecer aqui, tá? Antes de falar propriamente em liberalismo, eu gostaria de deixar claro algumas coisas. Bem, um grande teórico desse momento aqui é François Quesnel. Esse cara aqui desenvolveu a teoria econômica da fisiocracia. Até certo ponto, ela lembra o liberalismo que nós conhecemos hoje em dia, mas ele entende que a riqueza ela está centrada no valor da terra agrícola e não como um todo, assim, no comércio, na troca, na indústria, né? Ele acredita que a agricultura era a única fonte verdadeira de riqueza e que todas as outras atividades elas são ou etéreas ou improdutivas. Então, assim, a única forma de tributação justa seria sobre a renda relacionada à terra. Para ele, há uma classe de produtores, que são agricultores, uma classe de latifundiários que se apropriam dessas terras, e uma classe estéril, que é de outros grupos que não contribuem da mesma relevância, com a mesma relevância. Bem, segundo ele, o governo então ele deveria permitir que leis naturais operassem sem interferência. Mas para além dele, aí sim, entrando propriamente no liberalismo. O Adam Smith vai ser outro teórico de relevância que viveu no século XVIII. Para ele, a troca ela acaba fazendo parte da natureza do ser humano. Cada pessoa acaba se especializando naquilo que faz melhor, e isso é o princípio da divisão do trabalho. Para ele, há sempre um valor de troca, que é o preço que um bem pode alcançar, e esse valor ele é determinado pelo valor do trabalho, isto é, o quanto de trabalho é necessário para se produzir. Mas mesmo assim, devemos considerar ainda as leis da oferta e da procura, em que produtos muito procurados naturalmente vão ter um preço distinto daqueles que são pouco procurados, que daí a gente precisa fazer uma oferta para que eles vendam, certo? Ainda, esse cara vai falar que os estados têm atrasado o desenvolvimento econômico. Por isso, a mão invisível do mercado seria o essencial, porque é justamente o mercado que se regula que acaba gerando, então, o fim dos monopólios, a redução dos preços e, consequentemente, uma maior competição por qualidade entre aqueles que produzem, né? Então, ele é tido como um pai do liberalismo econômico com o livro A Riqueza das Nações. E aí, olha só, gente, não falamos de economia aqui, mas de sociedade. Uma outra filósofa que se destaca nessa época, e nota no mulher, é a Mary Wollstonecraft. Ela escreveu alguns livros, e dentre eles o mais famoso é a Reivindicação dos Direitos da Mulher. Mary, ela era uma espécie de aprendiz de Rousseau. Ela concordava com boa parte das suas críticas a respeito do contrato social. Mas, ao mesmo tempo, Rousseau, ele também afirmou que a mulher ela não deveria se sentir de uma forma independente, que ela deveria estar submissa ao homem, que ela não teria uma virtude para tal. Agora, a Wollstonecraft, como uma mulher educadora, que passou uma vida por muitas dificuldades e que via que as mulheres não tinham acesso aos mesmos conhecimentos, ela critica o pacto social estabelecido por Rousseau, afirmando então que as virtudes negativas, tá, que ditam comportamentos como beleza física, por exemplo, são aqueles que são limitados
as mulheres. As mulheres, elas não recebem a formação que os homens recebem para ter conhecimentos, que possam acabar transformando um cenário político, econômico ou social. Então, por isso, né, ela vai definir a necessidade, a importância de que o pacto social seja revisto a partir da inclusão das mulheres não apenas no mercado de trabalho, mas, claro, no acesso ao conhecimento, para que elas não sejam mais vistas como não virtuosas, tá? Então, ela vai ser uma daquelas grandes teóricas que fundamentam o feminismo moderno. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa aula. Eu sei que eu falei muita coisa, muito rápido, tá? Mas qualquer dúvida, por favor, me chame.